Vamos lá, então, dando continuidade aos nossos pronomes relativos. Quando a gente fala de pronome relativo, já sabe, variável e invariável. O como é um pronome relativo invariável, mas você vai falar, você já deve estar pensando, o como é pronome. O como ele é pronome em uma situação muito particular. Ele não é só pronome, ele também pode ser pronome em uma situação bem particular. É uma estrutura específica que aí permite que ele seja pronome. Então, eu tenho que estar atento com relação a essa estrutura. Professora, mas fala aí para mim, isso acontece com muita frequência? O como ele pode aparecer como pronome relativo muitas vezes? Eu vou dizer, não, não é comum, não é frequente, mas pode ocorrer. E se ocorrer, você tem que saber quando pode, né? Quando essa ocorrência é de fato verdadeira. Mas não é com frequência que ele aparece. Portanto, nem precisa ficar aí descabelado. É mais comum que o pronome, que a palavra como apareça como conjunção e não como pronome relativo. Mas pode sim exercer essa função. Tem uma situação específica. Vamos abrir aqui, ó. Quero anotar para você que situação é essa. Então, ó, vou pegar aqui a nossa canetinha preta para colocar essa situação. Ele vai se tornar pronome relativo, o como, então, ó. Pode ser pronome relativo depois de, e eu vou mudar aqui a cor da caneta, vamos colocar um vermelhinho mesmo, depois de modo, forma, maneira, jeito, tipo, palavrinhas que tragam esse sentido. Vamos pegar aqui um exemplo. Vou pegar o azulzinho aqui, ó. Ó, o modo como ele falou foi incrível. Então, o modo como ele falou foi incrível. Pega aqui a caneta. Vou dar a nossa cor aqui. Pegar um roxinho. Roxo. Ó, o como. Depois de modo, tá vendo? O modo como ele falou foi incrível. Nessa situação, o meu como é pronome relativo. O modo foi incrível. Isso daqui é a minha oração principal. Ele falou daquele modo, desse modo. Então, esse como aqui retoma modo, tá vendo? Por essa razão, esse como, nessa situação em particular, nesse caso específico, aqui ele vai exercer essa função de pronome relativo. Mas é nessa situação em particular. Perceba que não é em todo e qualquer caso, não, é nessa situação aqui específica. É mais comum que o como exerça a função, que tenha o papel de conjunção. E aí pode variar o tipo da conjunção. Aqui ele pode aparecer, não é muito comum, não é muito frequente, mas é possível, beleza? Então, ó, esse como é o nosso pronome relativo e é invariável. Só que existem pronomes relativos que podem sofrer algum tipo de variação, seja essa variação de gênero, seja essa variação de número. E é isso que eu quero mostrar para você, ó. Vamos falar do primeiro. Já deve estar tomando um susto aí, do tipo, como assim? Como assim? Qual? Qual? Não seria o qual ou a qual? Aí você já está colocando o determinante. Você já vai estar colocando o artigo. Não é verdade? Está colocando o artigo. O artigo ele pode variar, portanto, ele não é o pronome em si, ele é o elemento que acompanha o pronome relativo. O pronome de fato é o pronome qual. Então, vamos abrir aqui para a gente anotar algumas informaçõezinhas aí para você. Pega aqui a canetinha preta. Olha lá, vamos pensar nesse qual. Vamos colocar algumas informações que são pertinentes e relevantes. Vamos pensar assim, o pronome relativo qual, ele aceita, vamos colocar assim, aceita artigo. Ele carrega esse artigo.
que mais? Ele concorda com o termo que retoma. Então, ele está concordando com esse termo que ele retoma. E mais do que isso, ele admite, melhor, como a gente colocou aceita, ele aceita contração. Não é gravidez, tá? Aceita contração no sentido do quê? De poder se juntar a esse grupo, a esse pronome, por exemplo, uma preposição, aceita um outro pronome, aceita diversas outras estruturas. Não são muitas, mas aceita. Então, ele admite algumas contrações. Então, ele aceita artigo, ele vai concordar com esse elemento que ele recupera, e ele ainda aceita a contração. São 3 situações bem particulares. Vamos colocar um exemplo aqui? Vamos abrir aqui de novo para você. Mudar a cor da caneta, pegar a nossa clássica azul e colocar aqui. Ó, a menina a qual convidei era de outra cidade. Primeiro exemplo, era de outra cidade. Ou o local ao qual me refiro está alagado. É tudo alagado hoje, né? Então, vamos abrir aqui, ó. Então, ó, 2 situações diferentes. A menina a qual convidei era de outra cidade e o local ao qual me refiro está alagado. São 2 construções diferentes. Vamos pegar a caneta vermelha aí, ó. 2 construções diferentes. Primeiro, ó, qual ele tá igual aqui, seja no de cima quanto no de baixo, percebeu? Não sofreu nenhuma alteração. Por quê? Porque a marcação de masculino e feminino vai estar aqui no artigo que acompanha, ó, a e o, percebeu? Então, a qual retoma menina. A menina a qual convidei, retoma a menina. Local ao qual me refiro está lotado. Local ao qual me refiro, o local, né? Então, o qual aqui retoma local. Qual vai ser a diferença? Um apresenta contração e o outro não. Por quê? Por causa da estrutura. A estrutura ali é diferente. Quem convida, convida alguém. Ó, a menina era de outra cidade. O local está alagado. Outra coisa. Ali no meio é que eu tenho alguns elementos que podem pedir preposição. A qual convidei. Olha o verbo aqui, convidei. Quem convida, convida alguém. Convida alguma coisa, vamos dizer. Mas não tem preposição. Agora, me refiro. Quem se refere a algo ou a alguém. Portanto, nessa situação, o verbo aqui, ó, ele pede a presença dessa preposição. Deixa eu mudar de cor para você enxergar bem. Ele pede a presença aqui dessa preposição. Quem pediu? O verbo que está colocado aqui. Ó, no exemplo de cima não tem, por quê? Porque o verbo convidar não pede a preposição para introduzir o seu complemento. Mas, ó, aqui eu vou ter uma alteração, uma variação do pronome em decorrência do artigo. Mas esse pronome relativo, ele poderia ter uma alteração, caso ele estivesse no plural. Por exemplo, vamos substituir aqui, ó, apagar esse primeiro caso aqui, a menina por as meninas. Então, ó, as meninas as quais convidei chegaram juntas. Aí sim, pega a caneta vermelha de novo. Olha lá. As meninas chegaram juntas. Aí eu tenho o artigo e aqui eu tenho o plural.
Está retomando meninas igual, está aqui o as no plural, por quê? Porque meninas é substantivo feminino no plural e quais está sofrendo a variação única possível, que é a variação de número. Então, singular qual e plural quais. Agora, a marcação de feminino e masculino, quem faz essa função é o artigo que acompanha. Por isso que ele vai aceitar ali a contração ou não, dependendo aí da situação. Beleza? Então, essa daqui é a primeira situação desse relativo qual que sofre variação. Agora, vamos para o próximo. Vai lá, ó. Eita, que esse é bom demais, esse cujo aí. Por quê? Porque o cujo é seu. O cujo você não dá. O cujo você não troca. O cujo você não empresta. Cada um com o seu cujo, porque o cujo traz ideia de posse. É o único pronome que vai trazer a ideia de posse. Por isso que você não troca, que você não empresta, porque se você fizer isso, vai trazer uma alteração de sentido. Então, vamos pensar assim. Se a banca questiona sobre alteração de sentido, já sabe que o cujo não dá para fazer nada. Se a banca não questiona com relação à alteração de sentido e pede para trocar pelo relativo que, você pode trocar pelo relativo que? Pode, mas já sabe que vai perder a ideia de posse, beleza? Mas dependendo da estrutura, até dá para ser, professora, até dá para ser. Vamos verificar aqui, abre a tela aqui, ó, para a gente anotar algumas informações importantes. Olha só. Vamos colocar aqui, canetinha preta. Canetinha preta. Vamos pegar aqui nossa ideia de cujo. Primeira coisa que a gente vai colocar aqui, cujo, ideia de posse. Ideia de posse, de possuir. Boa informação aqui também, ó. Ele vai aparecer entre dois substantivos. Entre dois substantivos. Outra informação, o nosso cujo não aceita artigo. Qual aceita, mas o cujo não. Eita, que ficou muito ruim isso, peraí. Não aceita artigo. Então, o cujo ele não aceita artigo. Os cujos, a cujo, não. E a ideia de concordância, né? Vamos colocar aqui, ó. Concorda com o termo posterior e nunca com o termo ao qual ele se refere ali. Não, ele vai concordar sempre com o posterior, certo? Então, ó, vamos abrir aqui. Então, olha quantas informações. Ideia de posse. Vai estar entre dois substantivos, não vai aceitar o artigo e concorda com o elemento que vem depois, nunca com o que vem antes. Enquanto o qual ele vai retomar o elemento anterior e concordar com esse elemento, o cujo ele também retoma o elemento anterior, mas ele não concorda com aquele que ele retoma, ele concorda com aquele que vem depois. Então, essa é uma grande diferença. E outra coisa importante, o cujo ele vai aparecer entre esses dois substantivos. Então, ele pega um substantivo de cada lado. Ele não vai concordar com os dois. Tem gente que fala, não, mas ele concorda com os dois, porque ele está entre dois substantivos. Não dá, né, gente? Porque um pode estar no singular, outro pode estar no plural. Como é que ele vai concordar com os dois? Não dá para fazer isso. Então, presta atenção, tá? Não pode fazer isso daí. Vamos colocar um exemplo? Abre aqui, ó. Vamos colocar um exemplo? Pegar aqui a nossa caneta azul. Olha só. A árvore, a árvore cujas folhas caíram. Esse M ficou ruim. Cujas folhas caíram, foi adubada. A árvore cujas folhas caíram foi adubada. Então, ó, vou pegar a caneta vermelha.
tá aqui, ó, cujas. Tá vendo que tá cujas, não está as cujas, os cujos, a cuja ou o cujo não existe, não pode. Então, cujas, tá aqui, ó, retomando árvore. Você vai falar, mas, pô, tá retomando árvore. Tá retomando árvore. Mas não tá concordando com árvore, tá concordando com folhas. Percebeu? Tá entre os dois substantivos. Está concordando com folhas. Então, primeiro caso, concorda com árvore. Segundo caso, concorda com folhas? Não, não pode concordar. Ela só vai concordar com o elemento que vem depois. Primeiro caso, retoma a árvore. Segundo caso, concorda com folhas. É isso que faz, tá? Sabe por quê? Olha a ideia de posse. A árvore cujas folhas caíram foi adubada. A árvore, ó, foi adubada. Essa é a oração. As folhas o quê, ó? Da árvore. Da árvore caíram. Não é isso que está escrito ali, ó? As folhas da árvore caíram. Então, veja que esse cujas retoma árvore, mas traz essa ideia de posse, que as folhas são de quem? Da árvore. Então, ele está trabalhando, sim, a ideia de retomada, mas atrelada a essa ideia de retomada, está acrescentando essa informação que traz ideia de posse. Percebeu? Então, ó, você tem que pensar assim, o pronome relativo cujo, ele vai ter dois bracinhos. Deixa eu vir para cá. Deixa eu ver onde que eu estou certo. Assim, isso. Ele vai ter dois bracinhos. O pronome relativo cujo. Aqui, ó. Um bracinho. Vai sumir minha mãozinha, né? Ai, que mágica. Um bracinho está amarrado ao antecedente, porque retoma ele. O outro bracinho está amarrado àquele elemento posterior, que vai estabelecer a ideia de concordância. Então, esse daqui ele retoma para dar a ideia de posse, e esse daqui ele concorda para dar a concordância correta, para estabelecer a concordância. Então, um ele retoma na posse e com o outro ele estabelece a concordância. E quem tem dois braços é só o pronome relativo cujo. Nenhum outro pronome relativo vai ter esses dois bracinhos, vai ter essas duas funçõezinhas ali colocadas. Combinado? Então, fique aí com a ideia do cujo. É o quanto. O quanto, você vai falar, meu Deus, mas quanto também pode ser? Pode ser também, mas também numa condição bem específica. Deixa eu abrir aqui, ó, colocar para você em que situação o quanto é pronome relativo. É bem parecido com a questão do como. Meu pronome relativo vai ser, nosso quanto vai ser pronome relativo quando estiver depois de outro pronome. Já vou te mostrar aqui um exemplo. Vamos pegar aqui o azul, que está sendo a nossa caneta da vez. Azul. Tudo quanto comer será pago pelo seu pai. Ainda bem, quem tem pai vai pagar tudo, né? Então, ó, pega lá, tudo quanto comer, ó o quanto. Tudo será pago pelo seu pai, tá vendo? Tudo o quê? Tudo quanto comer, tá vendo? Comer o quê? Comer tudo, ó como retoma. Mas esse tudo aqui é o meu pronome indefinido, lembra, ó? Tudo é pronome indefinido. Pronome indefinido. Então, neste caso, o meu quanto é, de fato, um pronome relativo. Por quê? Porque está nessa situação. Depois de um outro pronome, está funcionando como esse termo que estabelece essa retomada. Só por causa dessa situação, tá? Não pode esquecer disso daí. Cai muito? Vou dizer, ele é irmão gêmeo daquele como, que quase não cai. Mas eu tenho que saber o que acontece. E aí, ó, ele sofre variação. Pode ser quanto, pode ser quanta, pode ser quantos, pode ser quantas. Vai sofrer variação, depende daquilo que ele retoma, tá? Se for masculino, feminino, singular, plural, vai ter uma estrutura diferente daí esse nosso quanto. Beleza, mas calma que ainda tem mais uma informação aqui, ó. Qual é?
essa ideia de pronome relativo e preposição. Eu mostrei aqui em alguns exemplos que você tem que estar atento. Por quê? Porque o pronome relativo, ele pode aceitar preposição antes dele, a partir de que momento? Quando o elemento ali que ele está retomando, ele pode apresentar uma solicitação, pode apresentar uma ideia de regência. O que é isso? Seja verbal ou seja nominal. Quer dizer, quando o elemento que está ali pede uma preposição para introduzir o seu complemento, entendeu? Pede uma preposição para introduzir a palavra que ele necessita para completar o sentido dele. Então, nesta situação, se você estiver diante de uma oração adjetiva, pode ser que um daqueles elementos ali esteja pedindo a preposição. Tá? Então, é por isso que você tem que ficar atento. Isso daqui é muito sério, porque tem muita questão em que ocorre a substituição dessa preposição e a pessoa erra, porque não pode ser aquela preposição. Outras vezes, a banca retira ou insere preposições ali, sendo que não é necessário, não precisa, o termo não pediu, e aí você acaba errando também. Portanto, preste muita atenção a se de fato aquele elemento que está sendo mencionado pela banca, ele precisa da preposição. Vamos colocar aqui, ó, vamos abrir aqui a tela para você entender, tá bom? Para você entender bem o conceito. Vamos pensar da seguinte forma. Vou colocar aqui alguns exemplos. Vou pegar a caneta azul para te mostrar. Essa é a revista de que mais gosto. Essa é a revista de que mais gosto. Ou a pessoa a qual me refiro é um bom exemplo. Ou o encontro em que compareci foi chato. Três situações aqui. Vamos analisar, tá? Vamos analisar aqui. Opa, vamos abrir aqui. Vamos analisar. Essa é a revista de que mais gosto. Então, ó, o que está retomando a revista, certo? Só que antes desse que, eu tenho a preposição de. Quem exigiu a preposição de? O verbo gostar, que está lá no final. Afinal de contas, quem gosta, gosta de alguma coisa. Então, eu poderia trocar. Essa é a revista em que mais gosto. Quem gosta, gosta em? Não dá. Essa é a revista para que mais gosto. Quem gosta, gosta para? Também não dá. Essa é a revista com o que mais gosto. Quem gosta, gosta com? Também não dá. Quem gosta, gosta de. Por isso que essa é a revista de que mais gosto. Embora na oralidade, às vezes a gente diga, essa é a revista que mais gosto. Na oralidade, tudo é possível, gente. A diferença aqui diz respeito a este aspecto relacionado à presença da preposição como uma obrigatoriedade gramatical. Na oralidade, a gente sabe que pode qualquer coisa, que posso colocar qualquer estrutura, qualquer construção. Agora, aqui não dá, aqui não dá. O que eu preciso? Sempre da estrutura adequada para a escrita. A norma culta da língua é pautada na gramática normativa e não na oralidade. Portanto, teria que ser aqui essa preposição mesmo. Olha o segundo caso. A pessoa a qual me refiro é um bom exemplo. Quem se refere a. Por isso que a gente tem a crase. Porque esse a qual retoma a pessoa, então eu vou ter aqui, ó, a presença da preposição e a presença do artigo que acompanha qual, que é o feminino singular, que está retomando, está acompanhando o qual, que retoma a pessoa. Agora, o outro, a presença da crase ali, vai querer dizer que ocorreu um encontro fonético da preposição com o artigo. E é justamente isso daí que aconteceu. A preposição encontrou o artigo e, ó, crase nisso daí, beleza? Então, tá certo. Quem se refere a. Olha o último caso.
O encontro em que compareci foi chato. Ah, tá tudo ok, se não fosse a preposição. Quem comparece, não comparece em, comparece a algum lugar. Então, o correto seria o encontro a que compareci foi chato. Essa daqui é uma questão de prova. Essa daqui é uma questão que cai. Às vezes o cara olha e fala, não, quem comparece, comparece em. Não, quem comparece, comparece a. É igual chegar. Quem chega, chega a, não chega em. Embora, às vezes ali, né, gravando uma coisinha ali, você fale, cheguei aqui em São Paulo, cheguei aqui em tal lugar, não tem problema. O problema é quando a gente está diante da regra, da gramática normativa. Isso sim vai ser um problema, tá? E por fim, ó, um caso especial que eu quero trazer para você, que é esse do demonstrativo mais o pronome relativo. Vamos abrir aqui a tela, que eu vou colocar a situação para que você entenda o que está acontecendo. Então veja só, vamos pensar aqui comigo, nesse caso de demonstrativo pronome relativo. Vamos colocar em azul, né? Nosso exemplo. Ele desejava sempre o que não podia comprar. Eita, que já aconteceu muito isso na sua vida? Ou ela não ouviu o que ele falou. Duas situações, ó. O que eu vou ter aqui? Ele desejava sempre o que não podia comprar. Olha o que eu vou ter, demonstrativo com pronome relativo, ó. Demonstrativo, pronome relativo. Ela não ouvia o que ele falou. Demonstrativo, pronome relativo. Você vai perguntar, mas como assim? Veja que esse o a gente consegue trocar por aquilo, ó. A gente consegue trocar por aquilo. Ele desejava sempre aquilo que não podia comprar. Ela não ouviu aquilo que ele falou, percebeu? Quer dizer que esse pronome relativo que, ele está retomando nas duas situações o pronome demonstrativo, ó. Nas duas situações está retomando o pronome demonstrativo. Veja que faz muito sentido. Ele desejava sempre aquilo. Ele não podia comprar aquilo. Ela não ouviu aquilo. Ele falou aquilo. Percebeu? A gente vai ter aqui uma construção em que ocorre o pronome relativo para evitar a repetição. No entanto, porém, todavia, o que você percebe é a presença de um demonstrativo quase escondido ali, mas muito comum. Preste atenção a essa estrutura, porque a banca vai querer te enfiar a goela abaixo de que aquilo que vem depois é toda uma oração que está relacionada à primeira parte, e não é, Não tem nada de primeira oração. A gente tem eu desejava sempre aquilo. Acabou. Aquilo o quê? Que eu não podia comprar. Essa é a ideia, tá? Então, veja que o o é o demonstrativo e o que é o relativo que retoma esse mesmo pronome. Combinado? Então, ó, calma que a gente ainda tem mais alguns exercícios para praticar aí. Vem a nossa vinheta!